Está no ar mais uma edição do AmbaCast, o podcast oficial da Agência de Notícias Brasil Árabe. Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Thaís Souza, repórter e uma das hosts desse podcast. Nesse episódio, vamos falar de um dos destinos mais incríveis entre os países árabes. Apertem os cintos, porque a viagem é até a Jordânia. Em 2019, o número de turistas brasileiros que visitou o país havia crescido 50% frente ao ano anterior. Ou seja, antes da pandemia, a Jordânia havia recebido mais de 18 mil brasileiros em apenas um ano. Como é que será que estão esses dados hoje em dia? Para entender melhor a evolução desse destino turístico e o cenário atual, nós convidamos uma empresária que trabalha na indústria do turismo desde 2002. Gisele Abrão é fundadora da Global Vision Access, a GVA, uma empresa de comunicação e marketing que trabalha aí com diversos segmentos, incluindo inovação, investimento, governos e, claro, no segmento de turismo. A GVA é hoje representante do escritório de turismo da Jordânia no Brasil. Gisele, te agradeço muito pela participação aqui no AmbaCast, seja bem-vinda. Obrigada, Thaís, é uma super honra estar aqui com vocês hoje. Fico muito feliz. A gente de vez em quando conversa para saber como é que estão os dados, né, da Jordânia ali na AMBA, nas matérias por escrito. E para iniciar, eu quero contar para vocês aqui que a Gisele, inclusive, trabalhou anteriormente diretamente no marketing da Jordan Tourism Board North America, que cuida ali, né, dessa divulgação da Jordânia na América do Norte e no Brasil. Queria saber, Gisele, quando que foi isso? Como que era, inclusive, a imagem da Jordânia nessa época que você trabalhou com esse destino, há alguns anos atrás? Eu adoro que você começa com essa pergunta, Thaís, porque é uma pergunta que realmente me lembra de uma das maiores lições da minha vida, assim, que eu sigo piamente até hoje em tudo que eu faço, né? O poder da comunicação e o poder da comunicação positiva, né? Eu vou te contar até. Só tem uma coisa, Thaís, eu vou ficar até... Se você me permite, eu queria só corrigir uma coisinha que você falou. Você falou que a Jordânia é um dos países mais incríveis entre os países árabes, né? Eu falaria que a Jordânia é um dos países mais incríveis no mundo, não só entre os países árabes. Eu sei que eu sou um pouco suspeita, eu já fui para a Jordânia mais de 80 vezes, me considero jordaniana de coração, eu sou apaixonada porque eu acho assim, eu não acho, eu tenho certeza que toda a minha vivência, minha experiência na Jordânia me fizeram uma pessoa melhor. Então, é por isso que eu falo, é um destino que tem que ir, tem que experienciar, tem que entender a riqueza daquele país, a beleza daquele povo, e porque realmente você se retorna transformada, né? Então, assim, é um privilégio eu estar com eles e eu ter tido essa oportunidade de conhecer cada metro quadrado do país. Agora, quando você fala, né, eu comecei com eles, na verdade, eu mudei para os Estados Unidos em 2000 para fazer meu mestrado, e daí, enquanto eu estava lá estudando, em 2001, eu acabei estagiando com eles, né? Eu estava lá nos Estados Unidos como estudante, eu tive a sorte, eu falo que assim, o universo sempre está, né, a nosso favor. Enquanto eu estava fazendo meu MBA como estudante lá nos Estados Unidos, eu estava ficando entediada, que era só estudar, e eu fui para a Student Advisor, e ela, por coincidência, era jordaniana, e eu falei, gente, você tem que me ajudar a arranjar emprego aqui nos Estados Unidos, eu preciso trabalhar, eu estou entediadíssima e tal. E ela falou, vai trabalhar na embaixada, porque em Washington DC, o que mais tem é a embaixada, e daí você não precisa de visto, porque, né, é considerado de fora. Eu falei, e aí? Eu vou bater na porta de cada um e falar, ei, eu preciso de trabalho, estou entediada, você me contrata? Ela falou, não, mas uma das minhas melhores amigas é uma jordaniana e ela está na parte de turismo na Embaixada da Jordânia. Vai tomar um café com ela. Nossa, fui tomar um café com ela, a gente se deu super bem, se apaixonou. Eu falei, vou começar estágio. E comecei como estagiária. E lá, Thaís, o que foi mais lindo é que quando eu comecei logo depois de 11 de setembro. Imagina você, nos Estados Unidos,
a gente tentando promover turismo para a Jordânia, no meio, literalmente no coração do Oriente Médio. E eu aprendi o seguinte, que a gente teve uma estratégia muito boa de falar assim, sabe o quê? Estão falando, não estão falando do Oriente Médio? Estão falando dos árabes? Vamos fazer o seguinte, para cada negativa a gente traz uma positiva, porque tem. Então a gente fez esse trabalhinho de formiguinha, para cada notícia negativa a gente tacava uma positiva, para cada notícia negativa a gente falava de uma coisa boa, da tolerância, e mostrava a Jordânia realmente como um oásis no Oriente Médio, que é, né? Eu te falo assim, com muita felicidade, assim, muito orgulho do que foi feito em 2 anos, Thaís, ainda a guerra no Iraque, ainda todo o transtorno na região acontecendo, o americano virou o mercado número 1 na Jordânia de turistas. Então funciona, né? A lição que eu tive aqui, uma boa comunicação, quando ela é positiva e ela é constante e ela tem essa referência, ela funciona. E daí eu acabei ficando 10 anos com eles lá, e foi de lá, né, que enquanto eu estava com 9 anos com eles, até 2009. E daí eu ajudei eles a começar o escritório no Canadá, que então, até então, a gente só fazia um trabalho de promoção nos Estados Unidos, daí a gente abriu o escritório no Canadá, fizemos algumas ações no México, e daí eu comecei a dar umas pinceladas no Brasil. Daí quando eu saí de lá dos Estados Unidos, resolvi voltar para o Brasil, a gente acabou abrindo escritório aqui a GVA e eles acabaram voltando e entrando com mais força aqui no mercado brasileiro. E a Jordânia, claro, veio junto com você, né? Porque depois de 80 vezes viajando para a Jordânia, com certeza você vai saber responder minha próxima pergunta aqui com maestria, porque eu acredito que ainda se falando, né, desse país, a imagem mais forte que se tem aqui no Brasil e talvez em outros locais também, seja referente à Petra, né? É o destaque que logo vem, mas o país ele tem diversos outros atrativos. Eu queria que você comentasse um pouquinho quais são, de repente, os mais procurados, ou quais que vocês indicam para quem já vai passar ali por Petra, vocês falam, não, mas não pode deixar de conhecer também outros locais. Quais que vocês indicariam aí no roteiro? A Jordânia é tão difícil, Thaís, porque eu falo assim, gente, Jordânia não dá para considerar Jordânia, ir para Jordânia sem passar pelo menos 7 mínimo 7 noites, e assim, eu até acho que se der para incluir 9, 10, seria uma belezura, seria realmente, você teria esse processo de transformação que eu falo, né, de te fazer uma pessoa melhor, de um entendimento maior do que realmente acontece lá naquele país. Tem muita gente que acaba fazendo um puxadinho dos países vizinhos, sabe? Vai lá, passa um dia em Petra e volta. Eu tenho um pavor disso, e eu te falo, até o pessoal da indústria, eles riem, porque se eles falam que querem informação quando é puxadinho assim, eu falo, não dou. Só dou informação quando você me garante pelo menos 3 noites na Jordânia, 4 noites, porque daí eu sei que vai acontecer direito. Fazer puxadinho e de volta dá tudo errado, até porque você chega em Petra tarde, você tem que passar a fronteira, que nenhuma fronteira é doce, né? Então você tem que passar a fronteira, tem todo o processo burocrático, daí tem a locomoção, daí você chega lá, você já chega lá tarde, daí você tem que andar. Petra é imenso, né? As pessoas têm ideia que Petra é você chegar e ir até o tesouro. Gente, Petra começa no tesouro. E você já andou 1,5 km até o tesouro. Imagina que lá que começa toda a grandeza daquele lugar. Então, assim, Petra, eu acho que é realmente um lugar mágico, é um lugar onde você vê a capacidade do ser humano, né? Os nabateus foram artistas incríveis, a cidade, na verdade a gente fala de cidade, né? A Lost City, cidade perdida, mas na verdade Petra foi um cemitério, né? Um cemitério. Até o tesouro, aquele monumento, era um túmulo para um rei, o rei Aretas III, que acabou nem sendo enterrado lá, porque demorou mais de 40 anos para construir, ele morreu antes de ser finalizado. Então, assim, ele é uma habilidade que a gente vê do ser humano de criar, de construir com as próprias mãos, né? Então, isso é muito lindo. E muitas técnicas
que eles tinham, né? Aquele negócio da ter uma problemática e trazer uma solução. Então, eu falo que os nabateus são muito inspiradores. Eu ainda brinco, algumas vezes eu falo, se tem uma problemática muito grande, eu falei, gente, se os nabateus estivessem aqui, o que eles fariam? Porque é aí mesmo que você vê o talento deles, né? E Gisele, para quem tá ouvindo a gente, pra gente dar um overview assim, então, Petra realmente tem ali esse monumento que é o tesouro que você comentou, que é esculpido ali, né, nas pedras de fato do local, né? É tem muita história, você está comentando aí de um dos povos, né, que é muito conhecido ali, que quando você vai fazer esse turismo, você não pode deixar de ter exatamente esse conhecimento e tal. Então, a Jordânia, nesse sentido ali de Petra, ela é um destino nessa parte bastante histórico, assim, né? Bastante voltado para essa parte histórica. A Jordânia é pura história, ela é o melhor livro. Eu sempre falei, até a Jordânia, antes da Jordânia eu era muito mal, péssima história, aluna de história, e depois da Jordânia eu fiquei um pouquinho mais inteligente nesse sentido também, porque quando eu tenho uma dificuldade muito grande com muito conteúdo, muita informação e de organizar, mas na Jordânia você tem a possibilidade, imagina que é um país bem pequeno, tá? Você atravessa de norte a sul em 5 horas, e é muito mais de norte a sul que tem as paradas, porque quando você vai muito para o leste é puro deserto, né? Onde vai para a fronteira com o Iraque, mas o que acontece é que juro, não é exagerando, tá? Cada 30 minutos que você viaja na Jordânia, você tá numa civilização completamente diferente. E tem os vestígios lá, e que tem as ruínas dessa civilização, e tem uma história a ser contada. E é muito mais fácil, né, quando você aprende alguma coisa e ela tá ilustrada na sua frente. E a Jordânia é isso. Então, você vai para o norte, você vai, por exemplo, para os castelos... A Jordânia das Decápolis, 3 das Decápolis estão na Jordânia, que era Filadélfia, que é Amã, né, que hoje é Amã, que é a antiga Filadélfia, Jerash e Uncais. Então, você vai para o norte e você vai visitar essas cidades romanas e você realmente entende como os romanos faziam, porque tem todas, desde os teatros, né, até o hipódromo, onde ficavam as ninfas e tudo mais. Então você vê isso tudo, você entende a grandeza, você entende como eles faziam os comércios, você entende as trocas, você entende o entretenimento que tinha você entende a civilização, como eles viviam, o que eles faziam. E lá tem muito disso, né? E é muito real. Daí você vai para castelos das épocas das cruzadas. Daí você vai para o leste, você tem os castelos da primeira civilização, os Umayyads, as primeiras civilizações muçulmanas. E você entende como era feito, por que era feito, no meio do deserto, por que passava. É uma riqueza de informação. Daí você começa a descer e daí você vê, por exemplo, você sai de Amman, você começa a descer, você passa por Madaba, que é perto de Montenegro, né? Montenegro é onde tem, lá hoje, eles dizem que é onde Moisés avistou a Terra Santa e hoje ele é enterrado. É um lugar maravilhoso, riquíssimo. E daí pertinho está em Madaba. Madaba é uma cidade da época dos bizantinos, primeira civilização cristã. E daí você vai descendo, você vai até a Estrada dos Reis, que é realmente onde a real Estrada dos Reis, e você para num castelo das Cruzadas. E daí você vai descendo, você vai para em Petra, e você tem, no meio disso tudo, Thaís, você vai passando por reservas naturais que são de uma beleza, assim, inesquecível. É uma coisa realmente muito linda. E daí você vai descendo e não para. Entendeu? Então, assim, você entende as civilizações, você entende a história. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, super religiosa, nem entendia disso, e eu dei muito mais valor à religião e à história da religião, né? Mais do que a religião. Porque a história da religião, quando você vê o que aconteceu, Jesus foi batizado na Jordânia, em Bethany Beyond Jordan. Então você vai lá, tem o Rio Jordão, tem as escadas que ele desceu para ser batizado, onde João Batista foi lá e o batizou. É muita coisa. E eu até brinco, eu falo assim, gente, vocês precisam, assim, a gente precisa viajar 7 dias, aprender tudo isso e daí tirar 2 dias para digerir tudo. E daí tira 2 dias no Mar Morto, né? Para digerir tudo isso. Tem o Mar Morto ainda, é verdade, que é um outro atrativo ali. O Mar Morto é absolutamente incrível, não só
por quão único né, de estar 400 metros abaixo do nível do mar, aquele tanto de oxigênio, eu brinco, eu falo, mas beleza, o Mar Morto, você não fica de ressaca no Mar Morto, você pode fazer festa, acorda no dia seguinte bem, de tanto oxigênio que tem lá. E tem a Wadi Mujeb, que é uma reserva natural lindíssima,